Olha, não há microfone, vou ter mesmo que falar assim. Agora vou ter que pedir silêncio, faz favor. Ok? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes. Queria começar por apresentar o júri. Como é o feminino de sexo? O quê? O feminino de sexo. Não tem? Sexo não tem feminino. Não. Só tem sexo masculino. É, quer dizer, não, existem dois sexos, masculino e feminino. E como é o feminino de sexo? Não tem feminino, sexo é sempre masculino. Mas tu mesmo disseste que tem sexo masculino e sexo feminino. O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é masculina, mas há o sexo masculino e o sexo feminino. Não devia ser sexa? Não. Porquê? Porque não. O sexo é masculino. O sexo da mulher é masculino. É, não. O sexo da mulher é feminino. Como é o feminino? Sexo igual ao do homem. O sexo da mulher é igual ao do homem. É, quer dizer, olha aqui, o sexo masculino e o sexo feminino. Certo. São duas coisas diferentes. Então como é o feminino de sexo? É igual ao masculino. Mas não são diferentes. Não, ou são, mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, não muda a palavra. Mas então não muda o sexo, é sempre masculino. A palavra é que é masculina. Não, a palavra é feminino. Se fosse masculina seria o palavra. Chega, vai brincar, vai. Acontece nesta escola? Uns que dançam e cantam, E outros até que jogam à bola. só apenas de bola, Pedro. Procuramos, mas nada encontramos. Por isso o poema da nossa turma Fomos nós libertados. Aqui estamos reunidos para dizer nesta poesia o que nos mantém unidos com uma enorme alegria. Brincalhões, Sonhadores, teimosos, Pessoas inteligentes, trabalhadores, curiosos. sensuais. São adjetivos que nos caracterizam, mas o que nos mantém unidos é o facto de sermos amigos. Bons momentos nós passamos, festas, copos e saídas. mas a amizade alcançamos, apesar de algumas recaídas. Agora olhamos em frente e vemos a universidade. Esperamos não ver o fim dos nossos laços de amizade. Agradecemos aos professores por nos terem ajudado a ter o futuro promissor que tanto temos aguardado. Somos mais do que uma turma, somos mais do que se vê. Não somos apenas amigos, somos o 12º! Pai, como é o feminino de sexo? O quê? Feminino de sexo. Não tem? Sexo não tem feminino? Não. Só tem sexo masculino? É. Quer dizer, não. Existem dois sexos. Masculino e feminino. E como é o feminino de sexo? Não tem feminino. Sexo é sempre masculino. Mas tu mesmo disseste, tem sexo feminino e sexo masculino. O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é masculina. Mas há o sexo masculino e o sexo feminino. Não devia ser sexo. Não. Porquê? Por que não? Sexo é masculino. O sexo da mulher é masculino? É. Não. O sexo da mulher é feminino. E como é o feminino? Sexo igual ao masculino. O sexo da mulher é igual ao do homem? É. Quer dizer, olha aqui. Há o sexo masculino e o sexo feminino, certo? Certo. São duas coisas diferentes. Mas, então, como é o feminino de sexo? É igual ao masculino. Mas não são diferentes. Não. Ou são. Mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, não muda a palavra. Mas então não muda o sexo. É sempre masculino. A palavra aqui é masculina. Não, a palavra é feminino. Se fosse masculina, seria o... Desde já, obrigado pela participação aqui no auditório. O meu texto é sobre palavras, editado pela turma 2º B, por um aluno conhecido por André Martins. Vamos então começar. Palavras, palavras, com peso e medida, com cor e cheiro. Suaves tons, sons que encantam, desencantam e fazem chorar, rir ou gritar, alegria ou tristeza. As palavras são guardadas, registadas ou memorizadas, arrastadas ou empurradas,
de boca em boca, de geração em geração. Milhares e milhões de palavras únicas que despertam emoções, que abrem caminhos. Caminhos sinistros, enterrados ou esquecidos, pedidos pelo tempo, tempo com asas, que voa rapidamente pelo horizonte dentro, pelo mundo fora que não espera pela demora. Amora ou se deixa, doces palavras amargas, veneno, maldição, serpente ou escorpião. Vermelho ou escarlate. Diferentes palavras, mas palavras iguais, que fazem sentir emoções naturais, eternas ou momentâneas, repentinos desejos, sonhos realizados, que deixam saudades esculpidas no tempo. Isto tudo são palavras, palavras, palavras. O feminino de sexo. Não tem sexo, não tem feminino? Não. Só tem sexo masculino? É. Quer dizer, não. Existem dois sexos. O masculino e o feminino. E como é o feminino de sexo? Não tem feminino. O sexo é sempre masculino. Mas tu mesmo disseste que tem sexo masculino e sexo feminino. O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é masculina, mas há o sexo masculino e o sexo feminino. Não devia ser sexo? Não. Porquê? Porque não. O sexo é masculino. O sexo da mulher é masculino? É. Não. O sexo da mulher é feminino. E como é o feminino? Sexo igual ao do homem. O sexo da mulher é igual ao do homem? É. Quer dizer, olha aqui, há o sexo masculino e o sexo feminino, certo? Certo. São duas coisas diferentes. Então como é o feminino de sexo? É igual ao masculino. Mas não são diferentes? Não. São, mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, não muda a palavra. Mas então é sempre o mesmo. É sempre masculino. A palavra é que é masculina. Não! A palavra é feminino. Se fosse masculino seria o... Chega! Está brincar, vai. Lá fora, as placas sugestivas à porta de imóveis apareciam a cada esquina. Em cada rua, uma destas habitações apresentava-se despida, nua, intolerável ao conteúdo. Havia vários preços e várias opções. Casas novas, casas já habitadas e as que apenas serviam para demolir e voltar a construir. Aquela casa, na esquina daquele cruzamento, tinha um cartaz pouco apelativo à compra da habitação. Parecia ter uma letra profunda e marcante, reta e sem falhas. Não havia qualquer vestígio da utilização de novas tecnologias, apenas o nome do proprietário e o contacto. Nada mais. Durante vários dias, passei por aquela casa e em todos eles desejei saber o motivo da sua venda. Um dia, porém, os meus olhos saltaram como se numa aflição para o seu interior. As cortinas, já amarelas do sol que ali batia, escondiam o interior da casa. Não estava desabitada, apenas continha poucos móveis. Parti